Muito bem, já estamos de volta, 11 horas 45 minutos, programa Vale News, pela TV Diário do Vale, Diário do Sertão e o canal 3 da Netline. Mandar um abraço aí aos telenautas que já estão sintonizados através do YouTube, do nosso canal, da TV Diário do Vale. Temos aí o Cleudo, né, Pedro? Um abraço aí, meu amigo Carieldo. Tem o Bigode lá também em Pedra Branca. Enfim, a todos. Pedro Filho, muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, meu querido Claudio Nepó. Bom dia a todos os telenautas que estão nesse exato momento nos assistindo. Sempre uma satisfação muito grande estar aqui no programa Vale News e nessa TV Diário do Vale, que sem dúvida será a maior de Itaporanga. Dizer da minha satisfação imensa mesmo de poder estar falando a todos os amigos, a todos os conterrâneos aqui da nossa querida cidade de Itaporanga. Meu amigo Pedro Filho, vamos começar logo com uma maior preocupação para a cidade de Itaporanga. Como é que está hoje o açude Cachoeira dos Alves? Questão de armazenamento, corre risco de seca, corre risco de blackout de água. Fala um pouquinho aí no geral, visto que esse ano o inverno não está sendo igual ao ano passado. Nepó, para esse ano nós não temos preocupação. Graças a Deus, todas as ações que foram feitas pela sociedade de uma forma geral, a empresa que é responsável pelo saneamento, que é a Cagepa, as suas terceirizadas, nós combatemos o desperdício de forma severa mesmo. A gente não tem, nesse exato momento eu estou falando para você, não existe um vazamento sequer numa rede de 24 quilômetros de distribuição, que é a de Itaporanga. A gente tem, se o vazamento aparece de noite, a gente tira de noite, se aparece de manhã, tira de manhã, sempre de maneira pontual. Então, essas ações nos possibilitaram, por exemplo, que a gente entrasse com o açude com quase 70% da sua capacidade. Naturalmente, né, que nós já tivemos 6 anos ele sangrando, 6 anos consecutivos, a gente esperando que esse seja o 7º. E essas sangrias consecutivas nos deram uma garantia de que o nosso abastecimento, para o ano de 2023, ele está mantido e será regular. Eu devo lembrar a população de Itaporanga, eu levanto essa questão sempre, que Itaporanga cresce muito. Quando esse reservatório foi feito lá em 1984, né, nós temos em Itaporanga entre 7 e 8, estourando 10 mil pessoas. Hoje nós temos uma população que passa dos 25 mil. E diariamente a gente tem. Itaporanga é a cidade que mais cresce na região, é a cidade que mais constrói na região. Então, futuramente perceberemos que o nosso reservatório já é um reservatório pequeno para a proporção da nossa cidade. Mas esse ano o reservatório está garantido que ele manterá e a gente terá um abastecimento regular. No que tange, Pedro Filho, a questão da manutenção do manancial, como é que está lá? Manutenção muito boa, as pessoas de Itaporanga podem confiar, devem ter essa convicção de que nós temos um reservatório que ele tem um estado de manutenção muito bom. É um dos reservatórios do interior da Paraíba que não oferecem risco nenhum à sua estrutura, à sua parede. A gente tem uma água de ótima qualidade, o reservatório atende muitas comunidades, não só a zona urbana. Mesmo assim, esse nosso reservatório é um reservatório que possui um espelho muito favorável. A parede é uma parede com uma estrutura muito regular e a gente não tem risco. A gente, inclusive, está preparado para receber ainda as chuvas que, com fé em Deus, virão nesse mês de março e no mês de abril. Então, a população, com relação a isso, pode ficar tranquila, meu querido Claudio Nepó. Percentualmente, Pedro, hoje o açude Cachoeira dos Alves estaria com quantos por cento da capacidade? Em torno de 70%. Isso equivale aí a pouco mais de 7 milhões de metros cúbicos de água. Como eu disse para você, naturalmente que a gente tem um dos gastos maiores que a gente tem no reservatório. As pessoas pensam que é só com consumo, de forma alguma. O que mais onera, digamos assim, o que mais sobrecarrega o nosso reservatório é justamente o tempo quente. Porque esse processo de evaporação da água é o que realmente afeta mais. Em junho do ano passado,
há 7 meses atrás, a gente tinha eles com 100%. Então, desses 30% que ele se esvaziou de junho do ano passado a fevereiro agora de 2023, os senhores passam que mais da metade foi fruto da evaporação, fruto da ação do calor do sol na água. Mas, como eu disse, nós temos uma forte perspectiva de que ele, se Deus assim permitir, ele deverá sangrar pelo 7º ano consecutivo. A CAGEP está pronta para receber essas sangrias. Ô Pedro, surgiram alguns comentários de possíveis pescadores naquela área. Como é que você recebe isso aí? Os pescadores que existem ali, né, pô, até onde eu saiba, lá não existe a chamada pesca profissional e nem aquela pesca em grande proporção, que o cidadão chega, fica dando tiro na alga, Não, o que existe ali naquele açude, historicamente existiu, são os pescadores que sobrevivem dessa prática ainda ali, são moradores da própria região do açude Cachoeira dos Alves. Não afeta em nada, ao meu ver, naturalmente que a CAGEPA não é o órgão que deve fiscalizar essas ações, mas a gente tem uma relação muito boa com a ESA, com a SEMAR, com outros departamentos, e ao nosso ver, o nosso entendimento, não há a pesca que existe ali, é a chamada pesca de sobrevivência, onde o cidadão pesca para comer e quando sobra, vende a um vizinho, a um amigo, e assim ele vai sobrevivendo. Bom, estamos conversando com o gerente da CAGEPA de Itaporanga, 11 horas e 52 minutos, Pedro Filho. Pedro, o ano passado, o ano de 2022, nós tivemos praticamente aí de 8 a 9 meses de chuva. Foi constatado isso, né? 8 a 9 meses de chuva. Qual a perspectiva agora para esse início de ano, Pedro? Então, né, pô, as pessoas devem compreender que os últimos 5 anos de chuva aqui no nosso Vale do Pinhecó, especialmente em Itaporanga, foram uma das melhores quadras invernosas do século, desse século, o melhor. E se compara também a uma das melhores do século passado. Para você ter uma ideia, nós tivemos em 2019, por exemplo, quase 1.500 milímetros chovidos, quase. Ano passado nós ultrapassamos a faixa dos 1.000 milímetros chovidos só no município de Itaporanga. Em fevereiro do ano passado, final de fevereiro do ano passado, nós já íamos com mais de 400 milímetros chovidos. Hoje nós estamos, o acumulado de janeiro até hoje, a gente só temos até agora 195 milímetros. Menos da metade, né, Pedro? Menos da metade, e comprova as expectativas de que muitos especialistas dizem que esse inverno, ele pode ser o chamado inverno verde. É o quê? Ele chove, mas o volume de água não é o suficiente para encher açudes, para a agricultura. E é também o que chamam por aí, usam essa expressão de inverno variado. O que é o inverno variado? Sumé, esses dias atrás aí, uma chuva em Sumé só deu 200 milímetros, numa cidade só. Equivale ao quê? A todas as chuvas do município de Itaporanga. Você vê a nossa querida Cajazeira, teve uma chuva lá enorme. Lá já passa dos 400 milímetros. Mas a gente tem cidade vizinha de Cajazeira que não choveu 100 milímetros ainda. Então é o inverno variado porque chove bem num determinado local e no outro local só chuvisca, é uma chuva mais fina. Então isso preocupa, não é aquela chuva que abrange, que atinge todas as áreas. Naturalmente que nós aqui de Itaporanga, no que se refere ao saneamento básico, que é a minha área, eu repito, nós estamos dentro de uma margem confortável, porque nós tanto temos o nosso açude com 70% da sua capacidade, como nós temos uma perspectiva de que esse ano ainda, por exemplo, a adutora de Nova Olinda seja reativada. Exatamente, eu gostaria justamente de falar sobre isso, né, Pedro? Você tem enviado constantemente relatórios, tem informado a gerência geral da Paraíba sobre as condições, e aí há essa perspectiva real de que essa adutora de Nova Olinda ela seja
reativada? A perspectiva não pode morrer. A esperança não pode e não deve morrer em hipótese alguma. A Cagepa tem ciência da importância dessa adutora, não só para o município de Itaporanga. Essa adutora, ela é importante para Nova Olinda, ela é importante para Pedra Branca. Quem é de Pedra Branca precisa entender que essa adutora é importante. Ela é importante para Itaporanga, porque Itaporanga cresce assustadoramente. E eu disse aqui no começo da minha fala que o açude Cachoeira dos Altos, que só possui 10 milhões, ele já tecnicamente falando, um açude pequeno para uma cidade que tende daqui a uns anos ser uma Patos. Hoje Itaporanga é quase uma metrópole. Itaporanga hoje tem uma população de pouco mais de 25 mil pessoas, mas em dias de festa aqui a gente chega a mais de 50 mil pessoas consumindo água. Então, a gente precisa entender que há uma dependência hoje, não só de Itaporanga, mas das grandes cidades, daquelas que são metropolitanas, de a gente ter outra opção no abastecimento. A gente precisa ter o que se chama de integração de bacias. Eu tenho um reservatório aqui, mas eu tenho que integrar, eu tenho que receber águas de outro reservatório. A transposição do São Francisco mostra isso claramente. Para que se ter tanta água lá na Bahia, lá no Pernambuco, e ter estado aqui morrendo de sede quando se pode integrar? Para que eu ter uma barragem de 98 milhões aí em Nova Olinda, que hoje ela está com quase 50 milhões, e eu ter a oportunidade de ter algo aqui e não ter? Então, a gente precisa entender o povo de Itaporanga, e aqui eu não falo como servidor da Cagepa, eu falo como cidadão de Itaporanga. Meu pai nasceu aqui, eu nasci aqui, meu filho nasceu aqui, e eu vou querer que meu filho beba água, tenha um saneamento de qualidade, então eu preciso ter a noção de que quem tem dois tem um, quem tem um tem nada. Se eu tenho Cachoeira, eu tenho a chance de ter a adutora de Nova Olinda, então eu devo ter, com certeza. Com certeza, e nós vamos estar aqui brigando por isso. Pedro, recentemente você recebeu um relatório aí da questão dos pluviômetros, né? Índices pluviométricos das águas. E Itaporanga, ela ficou já depois do 20º lugar. Eu gostaria que você destacasse justamente essa lista. Perfeitamente. É um levantamento feito do Alto Sertão e Agreste da Paraíba. Itaporanga em especial, ela está em 22º lugar nesse miolo do Nordeste do Sertão da Paraíba. Mesmo ocupando um 22º lugar, que deveria ser muito bom, ela ocupa com... Itaporanga só choveu 195 milímetros, como eu falei. Cajazeira está em primeiro lugar, choveu mais de 400 milímetros. Então, a gente vê que o ranking demonstra uma preocupação, aquilo que eu falei agora há pouco, que a gente possivelmente terá um inverno verde. Naturalmente que eu e nenhum estudioso, nenhum técnico que exista, ele possa garantir nada. Por quê? Porque Deus, a qualquer momento, ele pode abrir as portas do céu e mandar algo. Porém, esses dados demonstram que as chuvas, o momento de chuvas no interior da Paraíba é preocupante. Diante disso, a sua exortação para os consumidores, Pedro? Continuo, olha, eu com relação aos consumidores de Itaporanga, a gente está num patamar do primeiro mundo. Por quê? Nós temos em Itaporanga hoje uma cultura, o povo de Itaporanga me ensina a trabalhar no saneamento, né? Por quê? Porque eu tenho pessoas ligando para mim 3 horas da manhã, Pedro, me desculpa aí estar te acordando, mas tem um vazamento aqui na Nanis Conserva, de grande proporção. Corre lá e fecha o resiste para tirar logo cedinho. Então, assim eu faço, atendo, vou. Então, o pessoal precisa continuar com essa cultura de não dizer assim, o vazamento é da Cagepa, ela que se vira e tal. Não, de forma alguma. Não adianta nós termos essa prática quando a água ela é um bem de todos. A Cagepa não é dona da água, a ESA não é dona, a água é do povo, a água é nossa. E tudo que a gente puder para fazer, para ajudar as empresas que mantêm a concessão do abastecimento, e que assim façam. E façam por mim, vamos fazer por nós, vamos fazer por Itaporanga. Nós não queremos mais ter um colapso como a gente teve em 2016. Pedro, encerrando o programa, agradecer mais uma vez a sua vinda, né? E só gostaria que você deixasse o número da Cagepa para o pessoal ligar e encerrasse a nossa entrevista, você que é um homem da terra, com a poesia. Perfeitamente, né, Paulo? Eu quero deixar, olha, todos os consumidores da Cagepa, nós hoje temos uma rede social muito organizada. Nós temos vários meios de comunicação para você entrar em contato com a Cagepa. O principal deles é o 115.
115 você liga de um celular a qualquer momento, de qualquer local. Você também tem o WhatsApp, um número de WhatsApp. Quando você liga para o 115, você já passa a ter acesso a esse número de WhatsApp. Temos as redes sociais, o site da Cagepa, tudo tal. Mas eu faço questão, né, Paulo, sempre de dar meu telefone pessoal. Porque as pessoas acham melhor falar direto com o gerente, porque realmente a gente agiliza muito mais rápido. Então, o meu número é o 999956766. Então, pode ligar a qualquer momento, qualquer hora que eu vou estar de prontidão. Como você falou, né, Paulo, eu não me canso de dizer, eu sou amante do saneamento, eu sou um estudioso das águas e todo o meu pensamento é voltado para duas palavras, água e saudade, né? E quando eu vejo assim um quadro invernoso que preocupa tal, a gente às vezes dá uma preocupação. E ontem à noite eu fiz um rascunho, me permita ler, porque o poeta nunca grava, o poeta sempre rascunha e no momento correto ele diz. Então eu vou ler um rascunho meu que diz assim, um mote que eu escutei aí que diz: o Nordeste é um quadro colorido, mas o verde desbota no verão. Aí o poeta diz: o Nordeste é um quadro colorido, mas o verde desbota no verão. Como é lindo uma nuvem no nascente, a babuge nascendo pela terra, neve branca estendida pela serra e o riacho gemendo como enchente. No período da seca é diferente, só se vê peixe morto e cacimbão, um açude coberto de rachão, uma vaca berrando e um boi caído. O Nordeste é um quadro colorido, mas o verde desbota no verão. Muito obrigado, meu querido Nepó. Muito obrigado, Pedro. Obrigado a todos. Vem aí, Olho Vivo. A gente volta amanhã. Tchau. O Sertão agora é notícia.